Hoje vou apresentar para vocês um treinamento de Block Pattern em Flutter, né, que é o padrão Block. Não sei se algum de vocês já ouviu falar. Antes disso, queria só dar uma breve introdução, né, o Share Sessions, que é um programa desenvolvido pela empresa, que ajuda de maneira geral todos os membros associados através de treinamentos. E ajuda bastante, até quem já sabe um pouco do assunto acaba entendendo um pouco mais, quem não sabe acaba pegando alguma coisa e é interessante. Então vamos lá. Vocês sabem o que é Block Pattern? Alguém de vocês sabe? Já viu falar sobre ou não? Só ouvi falar, né? Só ouviu falar, né? No gerenciamento de estados. Isso. O Block Pattern, ou padrão Block, é a abreviação para componente de regras de negócio, né? Que em inglês seria Business Logic Component. Ele serve para quê? Serve para separar as regras de negócio da interface do usuário, tornando o código mais organizado, modular e testável. Mas, de maneira geral, o que isso significa? Que eu botei um exemplo para que a gente possa entender mais ou menos como utilizar o que significa, né? Então a gente imagina que está construindo uma aplicação que tenha duas interfaces diferentes, uma é específica para Android e outra é específica para iOS. Embora sejam duas telas diferentes, a regra de negócio, toda a lógica por trás é a mesma. Ou seja, a forma como o usuário fará login e os cálculos a serem executados, tudo isso vai ser comum entre ambas as interfaces. Aqui é uma das reais necessidades do uso do bloco, porque além disso o bloco pode ser usado em outras situações que até eu vou apresentar mais adiante. O bloco, o padrão bloco, ele possui três princípios básicos, que são eles: os eventos, os estados e os blocos. Os eventos representam ações dos usuários que acontecem no app, como clique de botão, entrada de texto, atualizações de dados. Esses eventos ocorrem na aplicação e desencadeiam a mudança de estado, que é o outro princípio básico, são os estados. Os estados já é a questão visual da interface do usuário em resposta aos eventos, ou seja, você clicou num botão que foi um evento, então ele desencadeia uma mudança de estado, uma mudança visual. À medida que e aí ele explica no texto, à medida que os eventos são processados pelo bloco, os estados podem ser atualizados para refletir as mudanças na interface do usuário. Ou seja, o evento ele representa uma ação e o estado ele responde a essa ação. E no meio disso tudo, o que é que tem? Tem o bloco. O bloco é que é o responsável por controlar toda a lógica de negócio e o gerenciamento de estado. É um intermediário entre os eventos e os estados. Ele processa os eventos e emite os novos estados. Ou seja, os blocos podem lidar com chamadas, quer dizer, os blocos também podem lidar com chamadas assíncronas, interações com banco de dados ou API e outras operações complexas. Eu acho que é isso, né, Beto? Quer adicionar alguma coisa? Eu só acho que a parte do estado podia detalhar mais que ele não é só a parte visual. Ele, na verdade, ele é o estado que a gente está acostumado a ver nos stateful components. Só que ele, qualquer mudança no estado vai ser refletida no visual, né? O Uhum. estado representa Eu o acho que é estado por isso que ele bota o visual, porque sempre. estado, né? Uhum. Querendo ou não, sempre vai afetar o visual da aplicação. O estado afeta o visual. Pois é. Então, assim, para explicar de uma maneira mais abstrata, para quem não entendeu, vou aqui tentar abstrair um pouco. Vou fazer uma analogia de uma máquina de suco, que seria o nosso bloco, que é onde toda a lógica de negócio vai acontecer. Que ele vai receber os eventos, que aqui eu pensei como laranjas, no canal de entrada, que é o sync. Sync é outra nomenclatura que também a gente usa muito na questão do bloco, o sync e os streams, que o sync é como se fosse a entrada, é onde ele entra os dados, que aí no caso dessa analogia vai ser onde entra os eventos, onde entra a laranja. É como se fosse essa cesta aqui, é o sync. É a tradução de Então, pia. Onde a água pronto, entra é e onde sai. vai entrar os dados. E o fluxo, o stream, é onde sai o dado, que teoricamente vai ser aqui embaixo, onde vai sair o suco.
Vamos lá, aqui vou estar explicando. Aqui o SYNC é o canal de entrada da máquina de suco, é o canal de entrada do nosso bloco, né? A máquina de suco é o bloco, é o que vai gerenciar tudo, toda a lógica do negócio. Aí o SYNC é o canal de entrada, onde vai ter as laranjas, que são os eventos, que os eventos vão estar inseridos nesse canal de entrada e ocorre na interface do usuário ou outra parte do aplicativo. É como eu falei antes, pode ser um clique de um botão, pode ser alguma mudança de nomenclatura, ou alguma coisa que você vai fazer, um evento que ocorre, e aí o bloco depois vai processar. Depois disso a gente tem o Business Logic, que é onde é feito toda a extração do suco, ou seja, o evento aconteceu e aí toda a lógica desse evento vai acontecer, que é como eu falei anteriormente no slide anterior, é o bloco, que ele processa toda essa questão de lógica do que vai acontecer ou não. Então ele vai processar essa laranja para poder extrair o suco. O suco, no final, é o estado já atualizado. Antes disso, a gente tem a string, que é o que eu falei, que é o fluxo, né? A entrada de dados, ele entra pelo sync, e ele vai sair pelo observable ou string, que é onde vai sair aqui embaixo, o suco, no caso, onde vai sair os dados. É o canal pelo qual os estados atualizados, ou seja, o suco de laranja é transmitido para os componentes interessados. E por fim, a gente tem o suco, que é o estado atualizado. Todo evento que você criou aqui, que desencadeou um novo estado, é feito pelo bloco, toda a lógica dele no meio disso aqui, e no final ele sai com o estado atualizado, ou seja, é um novo estado, já virou o suco de laranja, né? Então ele representa os estados do aplicativo. Cada vez que as laranjas são processadas, o suco resultante é um estado atualizado, que é emitido pelo fluxo, que é o stream. Esses estados representam justamente o que o Beto falou, a interface do usuário em um determinado momento, e podem ser observados por componentes interessados. Alguma dúvida? Deu para... Nesse evento. E aí, o que falta? Na ideia de vocês aqui, o que é que ficou faltando para isso aqui? Vai, Rafael, fala. O que é que tu acha Pera, que tô tá pensando. faltando? O que tá faltando Tá para. faltando alguma coisa. Cadê a negada aí consumindo? Exatamente. Tá faltando o consumidor. O que é o consumidor? É a interface e outros componentes, que é quem vai consumir esse suco, né? O suco está pronto, os estados estão prontos, mas quem vai consumir o suco é a interface e os outros componentes. Eles desejam beber esse suco recém-extraído, eles querem usar esse estado recém-atualizado. No contexto do block pattern, os consumidores são os componentes que observam o fluxo de estados emitido pelo bloco. Sempre que um novo suco é emitido pelo bloco, os consumidores atualizam a interface do usuário para refletir as mudanças. Isso foi, Então foi é o que eu isso. acabei de, foi o que eu acabei de falar. O consumidor é o cara que vai dizer que está interessado naquele evento. Eu digo, eu estou interessado em Isso. saber quando o suco estiver pronto. Quando tiver, eu Ele quero fica ele lá só beber. olhando a máquina. Quando tiver pronto, ele é através, como ele fala aqui, né, Beto? É através do observable. Eu acho que ele meio que observa essa string e quando tiver pronto ele consome esse estado atualizado. Emanuel, Hum, isso. Isso mesmo. eu ia falar isso mesmo. O Luiz falou que eu ia Pronto. falar. Vou Vamos para falar a aqui, peraí, prática. deixa eu falar de novo aqui, porque eu acho que estava mudo aqui meu áudio, que eu estava na Tava não. gravação aqui. O consumidor aí, a pessoa que bebe o suco, é o observador, que vai estar. Tem um observador que vai estar sempre vendo quando o evento fica pronto. Por exemplo, o suco ficou pronto, eu aviso, ó, consumidor, o suco está pronto, já pode beber, entendeu? Era isso.
Então vamos lá, vamos à prática, Beleza. vamos ver no código como isso se reflete, né? Aqui, eu tive a ajuda do Beto, a gente bolou um códigozinho simples de contador só para mostrar como isso se reflete no código. Ele vai explicar até melhor para vocês aí. Deixa eu só botar aqui, pronto. Aqui o código. Vou só explicar para vocês. A princípio, a primeira coisa que a gente tem que fazer é no pubspec-env a gente ter que importar a biblioteca do block, né? Block, está aqui. E aí no nosso código a gente cria a classe do block também. Tá aqui. Começa pelo main, né? Vai, explica aí. Tu que tem mais. Pera aí, é pra tu explicar, eu não tenho experiência não, mas aí, vendo, vamos seguir o que o código tá dizendo aí. A primeira coisa que ele faz no home do widget do MyApp, ou seja, o componente principal da aplicação, ele vai carregar o block provider, onde ele no create vai passar lá um contexto para ele que vai ser enviado como parâmetro para a função clickBlock aí. Aí a clickBlock é aquela classe clickBlock lá em cima, é uma instância da classe clickBlock, que é o block do evento de clique. Posso acrescentar alguma coisa? Pode, à É, vontade. tipo, aí tu tá deixando globalmente esse provider, essa informação, isso aí é o que tu tá fazendo, tu tá compartilhando no teu arquivo principal que esse provider tá em volta de toda a aplicação. Isso. Tu que é o homem do provider, tu pode falar isso aí mesmo. Não, só destacando que tá usando a main por quê? Porque é onde está centralizada toda a nossa aplicação. E quando a gente coloca em volta, toda essa informação fica em volta da nossa aplicação, a gente pode usar em outros componentes. O conceito do Top. block é parecido com o do provider. É para criar Muito. um estado global, onde tu pode acessar esse estado de qualquer lugar da aplicação, tu tem acesso a esse estado, entendeu? Aí aqui a gente criou a classe Click Machine, né, que é a máquina de cliques, onde ela vai adicionar sempre um clique ao contador. Tem só um pequeno detalhe ali, só para ficar claro que ali está escrito com C maiúsculo, era para ser minúsculo, para manter o padrão do Flutter, mas o resto tá ok. Aqui, né? Aí aqui o block, né? Que é onde a gente adiciona o evento, que é como a gente falou anteriormente, os estados, e o block, que é a lógica do que vai acontecer para esse evento modificar esse estado. Quer explicar, Beto? Ali na linha 4 ele criou o evento, criou um enumerator que é a numeração de click events, que ele colocou lá um add click. É um evento que ele deu, que ele criou na aplicação. Aí tem o estado, que o estado é ali onde está na linha 8 final int click, deveria ser int clicks, que isso aí já é aí não é o clique, é a quantidade de cliques que foi dado, é uma variável que vai salvar a quantidade de cliques que foi dado. Só que eu acho que se tu mudar aí, talvez dê problema em outro lugar, lá no click machine. Aí. Pronto. Então aí ele vai contar a quantidade de cliques. Sempre que um clique for dado, que aí tu vai ver isso aí lá na linha 17, no evento lá. Que é Ele tem a lógica do onde ele que tem a string. acontece. Ele sempre adiciona mais um. Ele vai sempre receber os eventos do block provider. E aí, de acordo com o evento, ele tem um if lá que ele verifica. O evento for o evento add click. Se for, ele vai pegar o estado de cliques e adicionar mais um. E aí, o cara que está interessado, que é lá na interface, volta lá na interface, lá. No main, eu acho. É no main? Não, é no click machine. Onde é que está o... Ah, tá aí, pronto. O cara que está interessado tá aí. Que aí onde tá tem o block builder aí, ó. Block builder, click block, click state. Aí tem o builder, que eu passo o contexto, passo o estado para ele. E aí dentro dele eu posso criar usar os componentes, por exemplo, coluna e tal. E no texto eu coloco ali cliques. E aí eu vou mandar ele imprimir o estado atual dos cliques. Ele vai pegar o state.cliques. Então vamos ver como é que fica. Aqui, ó.
cada vez que eu acionar esse evento, ele vai trocar aqui, ó, na interface do usuário, o número de cliques que eu dei aqui na página. Isso aí Manel, parece aquele exemplo inicial do Flutter, mas ele é diferente. O exemplo inicial do Flutter, ele cria um componente stateful, É, onde ele vai mudando o estado da tela, da própria componente da tela. Aí não, aí ele tem, é tudo stateless, não tem estado, e quando ele vai clicando, ele vai notificando ao bloco que ele clicou, o bloco atualiza o estado e o cara que está interessado vai estar sempre escutando se o estado exatamente. está Tipo, tendo mudado. em vez de eu estar mudando a tela como um todo, o código como um todo, eu estou mudando só quem está interessado em mudar, entendeu? Manel, por exemplo, Hum, se tu quisesse acrescentar esse clique ao teu header, ficaria igual no momento que tu tá clicando nele, como no componente. Está. Eu estou falando aqui, como está é? ficando mudo. Testa lá no Reader para o que o Rafael está falando, onde tem ali contador de cliques. Não, no arquivo tu estava, na linha Hum, 14. Adiciona o que tu fez ali na linha 23. Faz a mesma coisa que tá lá, state clicks. Só que aí tu teria que colocar também o builder, teria que colocar o block builder para ele também. Tem que fazer um block builder nele também. Ou então eu poderia criar. Pode ser assim também. Tu teria que botar o block tem que builder. fazer. Pega Não, esse mas tu que texto sabe se aí. quer fazer, né? Pega esse texto e envolve ele com o block builder do jeito que fez na linha 17 aí. Faz aí Aqui. builder, mas muda aí para block builder. Pronto, block builder. Aí agora, onde tá? Tem que ter um Onde child. tá a O build builder, tu ali, vai ó. copiar a linha 23. Copia do jeito que tá na linha 23 e coloca na linha 15. Tá 22, né? Não, 22. 22, 22. Aí troca lá o que tá na linha 15 por isso aí. Então, Pronto. Agora vê só o que tá errado aí no block builder. tem que fazer a tipagem dele. Não é não? Uh, que É o tá? joguinho da. Sim, É tem que o colocar aquilo ali que menor tá no block maior. builder. Tem click block e click state. Tem que colocar nele também. Na linha 21 ali. Coloca o que tá na linha 21 lá em cima também. Aqui? Não, só essa É, parte. Click block, click state. só que tá dentro do menor maior. Do maior menor, sei lá. Aqui? Isso. Bota ele lá em cima. Opa. Ctrl C mesmo. Bota aqui. Isso. Não, é junto. É junto. Pode ficar Muito separado, mas o fácil. normal é junto. E E aí. aqui. Valor nulo não pode. Se associar, Como é que tu fez tem que aí? tirar o const aqui. Sem Pronto. esse erro. Pronto. Perfeito Pronto, agora. salva aí agora. Agora É, ó, testa aí. tá aqui. Aí, ó, vai ser. Agora ele atualiza os dois, tá vendo? Uhum. É bem mais simples fazer um componente se comunicar com o outro desse jeito. Basta eu envolver o componente que eu quero atualizar num block builder. Eu envolvo ele com o block Top, aí builder sim. e automaticamente ele recebe aqui o Você estado. vê que fica bem mais fácil para qualquer componente que eu for utilizar, que vai utilizar essa informação, é só fazer isso mesmo. Pô, mano, e até eu pensei que seria um quebra-cabeça maior comparado ao provider, viu, Beto? Se fosse o mesmo. Muito parecido até. Ah, As principais vantagens do padrão block é a separação de responsabilidades e melhor manutenção do código. O Block Pattern ele ajuda a separar a lógica de negócios da interface do usuário, que melhora a organização e manutenção do código. Outra coisa que ele ajuda é essa questão da reatividade, que ele permite que o usuário veja automaticamente a mudança que está sendo feita. Esse aí é o princípio do React. O Flutter ele é reativo. Reativo é o quê? Tu altera tu vai alterar uma variável e na hora que tu altera essa variável, a interface já reflete, já reage e reflete o valor que foi alterado. Por exemplo, alterou o número da quantidade de cliques, ao mesmo tempo a interface de forma reativa se atualizou para mostrar aquele valor novo que foi enviado para a variável. Outra coisa é a testabilidade aprimorada, que aí os componentes podem ser testados de forma isolada, garantindo uma maior qualidade e estabilidade do código. Isso aí é uma Também coisa muito importante. Por exemplo, no projeto a gente tem testes lá, mas a gente não pôde testar muita coisa, porque da forma que a gente fez fica mais complicado testar. Com o bloco fica mais fácil a gente fazer os testes.
Eu posso Dá pra fazer fazer um os testes teste unitários. onde vai disparar um evento. Por exemplo, eu posso testar se quando eu der um evento de clique, se o menu se ele vai estar alterando nos dois lugares. Se eu posso escrever um teste que testa isso. Se não alterar nos dois lugares, o meu teste pode retornar uma falha. E aí eu já sei que tem um problema. Ei, Manel, essa Exatamente. parte aí da melhor manutenção do código também é muito, muito top, né? Que a pessoa já sabe onde é que vai encontrar. Onde é que vai? Isso. Fica muito mais fácil uma pessoa que acaba de entrar no projeto, ela consegue muito facilmente entender o que aquele projeto está fazendo. Verdade. Tu que já mergulhou muito no provider, tu deve estar entendendo mais ou menos como o Muito bloco parecido também, pois mesmo, é. muito parecido mesmo. Muda algumas nomenclaturas É. e algumas coisas que algum tem melhor do que o outro. Aqui são algumas boas práticas, né? Que são nomear os eventos, estados e blocos de maneira consistente, manter a lógica de negócio fora dos widget. Widget você deixa para fazer a lógica fora, não. Volta lá no código lá para eu explicar melhor isso aí de manter a lógica fora do widget. Por exemplo, o widget é esse aí, é o click machine, né? Tá vendo aí? Isso aí é o componente. Tá lá o widget, build na linha 9 ali, ó. Tem o build do widget que mostra que constrói toda a interface visual. Só que a lógica, o que é a lógica? É saber quando eu clicar no botão, aquele valor vai ter que mudar. A lógica tá aqui, ó. Nessa classe click block, que aqui recebe o evento e cada vez que aí depois se eu quiser alterar só a lógica, vamos supor, quando clicar lá, alterar 2, entendeu? Então eu não preciso ir no componente, é na lógica, entendeu? A tela, o widget vai se preocupar em exibir visual, em montar a parte visual. Ele não vai se preocupar em criar a lógica. A lógica vai estar em outra classe separada, que tudo que eu precisar na lógica mudar, é lá que eu vou. Se eu precisar mudar visual, eu vou para o widget. Se eu precisar mudar a lógica, eu vou lá para a classe da lógica. Isso. Manter os blocos independentes e reutilizáveis, que é essa parte da lógica, né? E por fim, não esquecer de criar testes unitários para os blocos. Esse é o que o Beto falou agora há pouco. Tipo, talvez seja utilizando o bloco é bem melhor de fazer testes unitários, verificando se os eventos são processados corretamente e se os estados resultantes são os esperados. Exatamente isso aí. É uma das grandes vantagens do bloco é a gente poder escrever testes unitários melhores lá. E é isso, terminamos. Espero que tenha gostado. Tem alguma dúvida? Muito bom, muito esclarecedor. Adelzinho. Muito top, viu? Parabéns. Valeu. Ficou muito claro aqui pra mim. Acho pra todos. Alguma dúvida? Aí, meu filho.